Olá, você está no Arena IE, esse é o podcast da Conexão IE. Eu sou a Alessandra Gonzaga. E eu sou Marcelo do Carmo. Então, pessoal, hoje nós vamos falar de liberdade emocional. Eu adoro esse tema, né, Mar? Muito legal. Muito importante. Muito importante. Tem a ver com a gente conseguir se libertar das emoções negativas, com a gente atingir um estado mais positivo na vida. Sempre lembrando que não é assim simplesmente fazer de conta que não existe emoção negativa. Não tô te ouvindo, não tô te ouvindo. Não, tem que passar por elas, né, Mar? Então aqui tem uma definição do livro Liberdade Emocional, que é um livro muito caro para mim, muito especial, da Judith Orloff, que eu acho que vai poder abrir o nosso episódio. Vou começar com essa definição aqui, certo? Vamos lá. Então vamos lá. É uma história dos índios americanos e ela fala da essência da liberdade emocional. Um chefe está falando à tribo sobre 2 cachorros que moram em sua mente. Um cachorro é bom e corajoso e o outro é bravo e vingativo. Os 2 estão travando uma luta de morte. Um jovem guerreiro, ansioso para saber o fim da história, perguntou: qual deles vai vencer? E o chefe respondeu: aquele que eu alimentar. Né? Acho muito legal porque a gente sempre tem esses 2 cachorros na nossa mente, sempre. Para toda situação da nossa vida, nós temos sempre a ideia de ver o tal do copo meio vazio ou do meio cheio, né? Para tudo que nos acontece, a gente pode ter isso. Claro que existem situações em que as emoções negativas são mais evidentes, que a gente está lidando com uma perda, a gente está lidando com uma injustiça, a gente está lidando com uma ameaça à nossa sobrevivência e é muito difícil ver o lado positivo disso. Mas no mais das vezes a gente tem situações que são tons assim de cinza, né? E que tu tem que fazer uma escolha ali de como observar esse fenômeno. E isso faz com que a gente possa ficar preso muitas vezes a esse cachorro mau e vingativo aí, né? Legal, vamos explorar esse assunto. Mas já que você já introduziu a pauta, né? Eu queria só dar as boas-vindas, né? Para quem está acompanhando a gente pela Rede Sul, né? No canal 55 HF Aberto, no canal 11 da NET. Quem nos acompanha pelas nossas redes sociais, no @ConexãoIE. E agradecer, né, aos nossos patrocinadores, né? O Senex, Centro de Excelência Empresarial, e a Consulpaz. Vamos falar mais deles ao longo do programa. Isso aí. Tu sabe que aprender a lidar com escolhas, né? Tu falou. E eu estava com isso hoje cedo, pensando antes de vir para cá. Eu estava assistindo um trechinho lá de um vídeo que ele falava, na verdade, sobre o equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, né? Work-life balance, né? Que a gente fala. E o que o cara falou? Não, você não tem work-life balance, né? Você tem work-life choices, que são escolhas. Você tem escolhas, né, que você tem que fazer e essas escolhas têm consequências, né? Se você priorizar a sua carreira em detrimento da sua vida pessoal, pode ser que você tenha mais dificuldade de conseguir estabelecer um relacionamento. Lá na frente você tem um pouco mais de dificuldade para ter filhos, no caso das mulheres, né, que tem um relógio biológico associado a essas escolhas. Os homens também. Pode ser que você não cuide tão bem assim da saúde, você venha ter problemas, né, e ter que depois correr atrás, né, de dietas, exercícios físicos, etc. Mas a gente vive com escolhas, né? E toda escolha, como tem incertezas associadas, e principalmente aquelas escolhas de longo prazo, né? E se eu fizer a escolha errada, né? Nossa, essa escolha, vou me casar com essa pessoa, vou me mudar dessa cidade, vou entrar nessa faculdade, e essa faculdade que eu entrar agora, isso vai determinar a minha vida ali nos próximos 4 ou 5 anos e o início da minha carreira. E às vezes a gente fica preso, né? Porque essas escolhas, elas nos trazem emoções de medo, incerteza, insegurança, que eu não sei lidar com essas emoções. E às vezes, por não saber lidar bem com essas emoções e falar, não estou ouvindo essa emoção como tu fez aí, né? O que isso acaba fazendo? Isso acaba dificultando as nossas escolhas. Então, você desenvolver essa capacidade de lidar com esse cachorro bom e corajoso, esse cachorro mau e vingativo, quanto mais a gente caminha na vida, né? Mais escolhas a gente vai tendo, mais encruzilhadas a gente vai tendo, e mais a gente tem que saber lidar com essas emoções para poder fazer boas escolhas e
lembrar que a gente, assim como a gente não está preso às emoções, a gente também não está preso às escolhas, né? A gente tem liberdade para se movimentar. Eu estava pensando na analogia do xadrez, né? Naquele livro da Biblioteca da Meia-Noite. Quando você está ali no início da carreira... Você está sofrendo para ler esse livro, né? Você está ali, tô sofrendo. Você está ali no tabuleiro de xadrez. Então, imagina um tabuleiro de xadrez. Para quem não joga xadrez, né? No início de uma partida, você tem poucas opções de movimento. Você pode movimentar os peões, uma ou duas casas para frente. Tem ali peões para você escolher. Ou você pode movimentar os cavalos, que são as únicas pedras que pulam os peões. O resto vai ficar todo mundo paradinho lá, ninguém consegue se mexer. É mais ou menos igual você escolhendo a sua primeira universidade, o seu primeiro curso superior, ou vou para a universidade, não vou para a universidade, né? Essas primeiras escolhas... As primeiras são poucas. Você tem poucas opções e pode ser mais fácil quando a gente tem poucas opções, mas a gente tem menos tarimba, a gente tem menos capacidade, né, de fazer escolhas. A gente sabe lidar com as emoções de uma forma mais... Isso é interessante como na vida humana... embora o nosso campo de opções seja muito grande no começo a verdade é que a gente é puro potencial, né? Se tu pegar uma criança, o Jordan Peterson fala disso, ela é totalmente o potencial em ação. Ela pode ser qualquer coisa, né? E no passar dos anos, essas possibilidades vão se abrindo, esse leque, né? Vai se abrindo possibilidades. E com o passar andando depois da adolescência, depois da vida adulta, vão se fechando as grandes escolhas. Mas vai melhorando a nossa capacidade de decidir, é o que tu está dizendo. Porque vai aumentando o nosso potencial. Essa é a analogia legal do jogo de xadrez. Porque a partir do momento que você começa a movimentar as pedras, quanto mais pedras você movimenta, quanto mais pedras você esparrama pelo tabuleiro, mais opções de jogadas você passa a ter. Independente da consequência da jogada anterior. Então, por exemplo, a minha primeira graduação foi em engenharia. Então eu estou condenado a ser um engenheiro pro resto da vida? Não. Os conhecimentos que eu obtive na formação de engenharia, as competências que eu desenvolvi, na verdade, em vez de fechar minha porta e eu casar com a engenharia pro resto da vida, não, a partir desse conjunto de competências que eu adquiri, eu pude exercer mais escolhas. Aumentou a minha possibilidade de movimentação de carreira e não fechou a minha possibilidade de movimentação de carreira. Então, se por um lado, quanto mais a gente caminha ao longo da vida, né, apesar da gente pensar que as escolhas são definitivas, elas não são, elas nos abrem leques. Por outro lado, né, fica cada vez mais difícil lidar com as consequências das escolhas. É aquele efeito Netflix que tu já comentou nos episódios, né? Quando você tem muitas e muitas opções, além de você dificultar a nova escolha, tem algumas escolhas, principalmente aquelas de longo prazo, como, por exemplo, ter filho ou não ter filho, quem você vai se casar, com quem você vai se casar, etc., que a nossa capacidade de começar a projetar cenários, né, para essas escolhas, aí o nosso cérebro, ao mesmo tempo que ele tenta nos ajudar, né, falando, olha, perigo, né, não vá lá, e começa a nos pintar ali, evolutivamente, todas as coisas negativas que podem vir a acontecer, né? Então isso, por um lado, nos ajuda a refinar as nossas escolhas, por outro, quando as escolhas dão errado, nossa, a gente se martiriza, né? Sim. E aí a gente fica preso num disco riscado, né, em função das escolhas que eu fiz e me arrependo. E é bem esse, né, esse livro, né, A Biblioteca da Meia-Noite, né, as várias escolhas que ela fez ou poderia ter feito e se arrepende, né, disso. O livro fala sobre as possíveis escolhas que a gente pode ter a cada nozinho da vida. Isso, né? Mas olha só que interessante, apesar de ela não ter feito essas escolhas, apesar de ela ter escolhido essas vidas em detrimento daquelas vidas possíveis, todas as escolhas possíveis, as que eu fiz e as que eu não fiz, o que acaba acarretando nela? Né? Um depósito de emoções negativas, né? De culpa, de arrependimento, de ansiedade. E esse depósito de emoções negativas, essa carga de emoções negativas,
cada vez mais dificulta novas escolhas. E aí você vai começando a ficar estaqueado na vida. Isso Ela você fala vai, isso, você vai deixa eu carregando, te comentar carregando, isso. carregando, carregando, até que chega uma hora a gente não aguenta mais. E isso desemboca nas famosas crises dos 30 anos, Que na agora crise dizem dos que é os 40 crises dos anos, 20, na a crise crise dos 15. que você chega assim, ó, cansei, eu tô estaqueado, não brinco mais, não quero mais fazer escolhas. Eu escolho me deprimir, me esconder embaixo da coberta e deixa a vida me levar. Só que não, né? Você não vai Olha poder... só, isso aqui, tu tá falando exatamente o que ela traz no começo, a Judith Orloff, tá? O que significa liberdade emocional? Capacidade de dar e receber mais amor. Implica em construir sentimentos positivos, além de encarar e se livrar dos negativos. E aí ela diz assim, por que eu preciso disso? Para se libertar da areia movediça dos sentimentos negativos. Isso. Quando eles se acumulam, eles tiram o sossego, anulam a compaixão, destroem relacionamentos e nos distanciam das alegrias e maravilhas do mundo. E a gente poderia acrescentar, nos dificultam as escolhas. Isso aí. E é por legal. isso que numa partida de xadrez você tem ali o cronômetro, né? Quando você vai começar a partida, é interessante ver assim, né? Nossa, jogadas elas são muito ligeiras, né? Justamente porque você não tem tantas escolhas assim, você já tem alguns hábitos, né? Já tem as estratégias ali de ataque ou de defesa que você mais ou menos repete. Mas quando o tabuleiro começa a ficar complexo, né? As opções começam a ser tantas que se você começar a racionalizar sobre todas as jogadas possíveis e contra-jogadas e contra-contra-jogadas, você não vai sair dali. Né? Porque são milhares de combinações, milhões de combinações possíveis. Por isso se você que tem o projetar até o fim da cronômetrozinho, partida. que também tem um limite do quanto o cara pode ficar pensando. E aí o que acontece? Um grande mestre enxadrista ou enxadrista, ele não decide racionalmente tentando pensar tudo que pode acontecer, tudo que não pode acontecer, não. Ele intuitivamente é por aqui e vai, né? Só que esse intuitivamente é por aqui e vai, quando a gente pega essa analogia e traz para a nossa vida real, a gente só vai se a gente conseguir ter liberdade emocional para lidar com todas as projeções que a gente fica fazendo, assim como o enxadrista faz a projeção da próxima jogada do adversário, a gente fica fazendo todas as projeções, né, do que pode dar certo, do que pode dar errado, e a gente tem esse hábito maluco, né, que a gente foi desenvolvendo ao longo, né, de toda uma cadeia evolutiva, de dar mais força para as emoções negativas, né, do que para as emoções positivas. Porque elas nos sinalizam o que precisamos dar atenção, né? Elas têm um um papel instinto de evolutivo. preservação, né? Elas têm um papel importantíssimo de nos dizer, não tá legal como tu tá fazendo, faz diferente. E o problema que a gente tem de ficar preso nelas é que a gente tem uma aversão à mudança também, mano. O ser humano tende a achar que as novidades são coisas possivelmente ameaçadoras. Transformar a visão de uma novidade numa coisa interessante, como se fala numa promessa, né? Isso é bastante difícil fazer esse exercício, de enxergar, olha que interessante esse desafio aqui que a vida está me dando. Esse olhar curioso sobre o novo, né? E é complicado, a gente geralmente pensa, nossa, agora tá dando tudo errado, preciso modificar tudo que eu tô fazendo, e a gente acaba sendo, de alguma maneira, soterrado pelas emoções negativas. Assim que a gente consegue, né, uma trilha que ela é nos nossos padrões, né, e os nossos padrões também vão mudando, né, a gente vai se tornando pessoas mais complexas, né, à medida que a nossa vida, né, caminha. Mas quando a gente está ali no início da vida, assim que a gente consegue ali um padrão que a gente fala, olha, minha vida é uma vida boa de ser vivida, né? Conseguir ali, né, ter um sucesso, né, nas condições normais de temperatura e pressão, no que a sociedade em geral considera uma vida bem-sucedida, eu tive uma vida bem-sucedida de entrar no meu apartamento, eu comprei meu carrinho, eu tenho um emprego, né, eu consegui me casar, tá bom assim, né? Não mexe, só que não. A vida vem e te atropela, né? Eu diria que temos grandes decisões que meio que estabelece o começo da partida, né? Então, assim, quando a gente entra no mundo adulto, o tipo de atividade profissional que a gente vai exercer logo no começo é extremamente importante, mesmo que a gente mude depois. Quem a gente vai ficar junto é extremamente importante, mesmo que a gente mude depois. E apesar da gente falar que a gente pode mudar depois, na verdade a gente não acredita na nossa capacidade de mudança, e como tu falou, a gente resiste.
A gente se habitua, a gente quer parar o tempo. É. Não, a gente não Ter quer ou não ter se adaptar. filhos está nesse rol de grandes decisões. Os grandes investimentos que a gente vai fazer, se a gente vai investir numa faculdade, num mestrado, numa casa, num carro, esses investimentos acabam implicando também em grandes decisões porque usam muito do nosso tempo, né? Então, muito do nosso sofrimento, eu gostei de tu fazer essa analogia, está associado à sensação de que não é possível escolher diferente. Eu achei muito interessante isso. E na verdade, a gente tem opções de escolhas até por ali. Porque, por exemplo, um desses relógios, que é o relógio biológico... Tem um limite. Tem um limite, né? Por exemplo, para as mulheres, tem uma janela ali para ter filhos. Né? Então, essa decisão ela precisa ser tomada nessa janela. Se eu pulei essa janela, não posso mais voltar atrás da minha decisão. Isso. Né? Então, a gente tem certas decisões que são atreladas a um relógio biológico que a gente ainda não aprendeu como alterar, como trapacear esse relógio. E não adianta você querer fazer, porque tem gente que fala, não, eu não sou isso, sou aquilo. Essas teorias de você, por exemplo, autoafirmar né, o seu gênero. Você pode até autoafirmar, mas isso não vai fazer, né, certas coisas biológicas básicas serem diferentes. Então, a gente não pode lidar com a biologia. A gente não pode lidar, né, com o impacto que os outros podem ter na nossa vida. A gente é influenciado pelos nossos pais, pelos nossos irmãos. Então, há um limite para essa nossa liberdade. A gente pode tentar mover um pouco as barreiras, mas elas estão por ali. E a gente vai sair dessas barreiras e vai casar com outras barreiras, né? A gente sempre vai ter alguma condição de contorno. Então, tudo isso dificulta essa mudança. E aí, o que a gente acaba fazendo no mais das vezes? Como é difícil, a gente coloca na cabeça que é difícil. E mudar traz emoções aflitivas com as quais eu não aprendi a lidar, né? Fica onde estou, e até que você é atropelado, né? Então, você saber mudar, você encarar essas emoções negativas e saber transformá-las é condição básica para você aumentar suas opções de escolha. É condição básica para você aumentar a tua capacidade de adaptação. Sim. Né, para você chegar numa vida que seja melhor de ser vivida, para você buscar a tua felicidade. Falou a palavra que eu queria comentar, adaptação. Eu gosto muito dessa, ainda estou bastante nesse livro. A gente esqueceu de dar a pauta toda, né? A pauta é liberdade emocional, galera. Hoje a gente vai... E, inclusive, eu vou pegar um outro livro daqui a pouquinho, que é esse aqui, ó. Liberdade é uma escolha, da Edith Eger, é aquela autora da bailarina de Auschwitz. Liberdade é uma escolha. Exatamente, por isso que eu quis já comentar aqui, porque a gente está falando de escolhas. Mas eu ia comentar que a Judith Orloff, eu gosto muito do que ela faz em relação à polaridade das emoções positivas e negativas. O que ela traz é que existe uma espécie de vórtice em que a emoção negativa nada mais é do que o extremo oposto de uma virtude humana. O que eu quero dizer com isso? Então, ela vai falando das transformações para essa liberdade. Transformar o medo, enfrentar o medo para construir coragem é a primeira transformação. A segunda é enfrentar a frustração e decepção para construir paciência. A terceira, da solidão para conexão. Adoro porque puxa conexão e é aqui que busca justamente tirar essa sensação de isolamento que a gente tem no mundo. A quarta transformação, enfrentar a ansiedade e preocupação e construir calma interior. Olha só o antídoto para a ansiedade. Quinta transformação, enfrentar a depressão e construir esperança. A pessoa que está deprimida, sem dúvida, ela vive num estado de desesperança, de que não há nada mais a fazer. A sexta transformação é encarar o ciúme e a inveja, construindo autoestima. E a sétima, encarar a raiva e construir a compaixão. É uma preciosidade isso, porque mostra que a gente, no fundo, uma emoção negativa, ela é a raiz de uma possível virtude. Eu acho lindo isso, né? Então, se a gente conseguir trabalhar ela, se a gente entender o recado dela e transformar ela, a gente não apenas se livra dela, mas a gente ganha uma virtude para lidar com a vida. Eu adorei os verbos que ela usou, né? Sempre tem um encarar, enfrentar, entender. Isso. Não é negar. Isso. Não é fazer de conta que não existe. Porque quando a gente faz de conta que não existe, né, e aquela situação, aquele contexto continua lá, tem alguma coisa inteligente dentro de nós que vai pegar
qualquer momento possível, né? E você tá ali às 3 da tarde, numa tarde chuvosa, tomando seu cafezinho e pá! Aproveitando que você tá aqui de bobeira, olha só! E aí tu vai e fala, nossa, aí vai ter aquele TBT, né? Vai aparecer aquele flashback e fala, putz, né? Tava tão bem, por que eu vim pensar nisso agora? Sim, porque você precisa pensar nisso. E se você negar, fica tranquilo que você vai sonhar com isso. Né? Quando você baixar a guarda, né, e a sua mente desperta ali, né, a tua mente operacional estiver dormindo, né, a tua mente vai trazer uma situação por meio de um sonho, de um pesadelo, etc. E você vai acordar angustiado com aquilo. E se você for analisar teu sonho, você vai buscar, tá, por isso que eu estou sonhando isso. Então, enquanto você não aprender a lidar com essa situação que está gerando essa emoção negativa, mas a emoção negativa, como a Judith fala, olha, é uma lição que você precisa aprender. Isso. É alguma coisa que você precisa aprender para lidar melhor com os desafios da tua vida e fazer melhores escolhas. E enquanto você não aprender isso, você vai ficar aqui estaqueado. Isso. E eu vou ficar jogando isso na tua cara até você, né, de uma forma ou de outra, aprender isso daqui que você precisa ser aprendido, nem que seja por meio de sonhos e pesadelos. E eu adorei o que você disse. A chave para a gente conseguir encarar a emoção negativa e de alguma maneira conseguir começar a transformar ela, porque ela bate na gente. Ela bate que nem uma onda pesada, assim, ela te derruba. É você pensar, eu tenho escolha. Eu tenho escolha. Isso é uma chave de comando. Então, seja qual for a situação que você está na vida, você tem uma escolha. Você pode começar a fazer diferente. Às vezes é difícil esse primeiro andar. Todo mundo sabe que as primeiras mudanças são difíceis. É difícil a gente mudar o rumo. Mas assim que você continuar fazendo isso, você vai transformar essa possibilidade de um novo caminho num hábito. E até que você vai conseguir simplesmente iniciar uma nova jornada. Então, a decisão de eu consigo mudar, a minha escolha pode ser outra, seja qual for a tua situação. Isso ajuda bastante a lidar com as emoções negativas. E aí cada um vai ter as suas habilidades, os seus skills, né, de lidar com essas emoções. Se é a primeira vez que você está se deparando com isso, pode ser difícil para você. Né? E você assistir um podcast como o nosso, né, pode te dar algumas pistas, etc. E falar, tá, já sei o que eu tenho que fazer. Vai lá e faz. Na prática, a teoria é outra. Né? Porque tem vários livros aí de autoajuda e várias técnicas do tipo assim, não, vou escrever sobre isso. Né? Então, quando eu escrevo sobre isso, eu estou me forçando a colocar aquele sentimento num papel, e isso está me ajudando a entender esse sentimento, aí depois eu vou refletir sobre esse sentimento. Beleza, né? Se você já tem hábito de fazer isso, talvez você consiga fazer isso nos desafios da sua vida, né? Opa, a vida quer me dizer alguma coisa, o que ela quer dizer para mim aqui? Deixa eu colocar no papel para prestar atenção. Às vezes a gente não tem essa habilidade, então a gente tenta conversar com alguém. Às vezes a gente não tem com quem conversar, a gente vai buscar uma terapia para ter alguém profissional para conversar e para ter uma escuta empática para nos ajudar a produzir sentido com isso que a nossa vida quer nos trazer, né? E assim como a autorreflexão, ou como uma conversa com um amigo, ou conversa com um terapeuta, ninguém vai te dar a solução, né? O que é aquilo são formas de uma escuta qualificada que vai te ajudar, primeiro, perceber, né, o que está acontecendo e te dar as condições para que você decida o que fazer com isso. Nenhum terapeuta vai te falar, faz isso. Né? Não, ele só vai te ajudar a que você faça uma escolha. E a escolha que você fizer vai ser a melhor escolha que você vai poder fazer naquela situação. E vai ser uma escolha. O tabuleiro de xadrez vai mexer. E assim que o tabuleiro de xadrez mexer, assim que as pedras se movimentarem, você vai ter outras escolhas a ser feitas, outros caminhos vão se abrir. Deixa eu seguir nessa linha Mas do raciocínio importante tua, a gente conseguir fazer essa escolha. Fala. Então, olha só. Esse aqui já é a liberdade, é uma escolha da Edith Eger, tá? Então, ela diz um momento que a liberdade é um eterno exercício. Uma escolha que a gente faz todos os dias e a todo momento, né? Em última análise, a liberdade exige esperança, que defino de duas maneiras. A consciência de que o sofrimento, embora terrível, é temporário.
Então, isso também é importantíssimo. Vai passar, seja o que for, vai passar. E o tempo, às vezes, é o melhor aliado, né? Uhum. E a curiosidade para descobrir o que vem a seguir. A esperança nos permite viver o presente em vez do passado e abrir as portas de nossas prisões mentais. Uhum. Então, todo mundo tem a capacidade de escolher. Quando as circunstâncias externas são difíceis, é que surge a possibilidade de descobrir quem somos. O que importa não é o que nos acontece, mas o que fazemos com as nossas experiências. Que legal. Que legal, né? Às vezes esse tempo pode ser aliado, né? Por isso que eu trouxe esse livrinho aqui, Ali, né, eu que tu gosto muito comprou. dele Onde é que tu também. comprou mesmo? Foi quando eu fui para Harvard para fazer a formação do Daniel Goleman, né? Ah, tá. A gente, Aqui, ó. isso era uma biblioteca que tinha, uma Deixa eu biblioteca não, uma apresentar pra cá. livraria que tinha lá. Keep calm and carry on, né? Você já deve ter visto isso daqui em algum meme aí de internet, né? Então, mantenha calma e siga adiante. Isso daqui era um cartaz, né? Que na época da Segunda Guerra Mundial, né, tem até o símbolo da coroa britânica aqui, o pessoal imprimiu esses cartazes, né, e espalhava no metrô, né, no Underground. no underground, espalhava, né, pela cidade, porque havia uma aflição muito grande, né? Imagina, né, o que estava acontecendo ali no continente, né, a Alemanha, né, tomando conta ali do continente e a Inglaterra bombardeada, né, e o risco de ser invadido, etc. Então, calma, né? Keep calm and carry on. Então, esse livrinho aqui, né, que era esse título é um slogan, então, né, da família real britânica na Segunda Guerra Mundial, ele traz dicas, né, de como a gente lida com essa aflição, né, com essa ansiedade, né, que essa situação de você se sentir eu gostei da analogia, preso numa areia movediça, né? Isso. Falei, isso aqui não vai mudar? Não, calma, né? Keep calm and carry on. E tem uma das dicas aqui, né, que a gente está falando, não, brigue, em frente, etc, etc. Ele fala sobre isso aqui, mas ele traz coisas do tipo, olha, soluções perfeitas não existem, então a gente vai fazer o que é possível fazer, né? Mas eu adoro a lição 10, né? São 21 lições. Lê pra nós, mas a então, lição vamos lá. 10 escuta, não fica, né? Não crie CEP, né? Não forme residência numa emoção negativa. Isso. Tem coisas, né, que por mais que você tente, não, eu vou resolver isso, eu não tenho condição nesse momento de resolver isso. Então para de brigar com isso nesse momento. Aham. É bem aquela coisa do pensamento, né, construtivista, da inteligência emocional Constructive transformativa. thinking, né? O constructive thinking. Olha, tem coisas que eu consigo mudar. Pensamento construtivo. Vai lá e muda. Tem coisas que você não consegue mudar. Tá, então, ok, fica como está no momento. Eu vou fazer o que eu posso fazer, isso aqui ainda não dá para fazer nada a respeito disso. Né? Então, saber o que é possível fazer, o que não é possível fazer e o que não tem solução, solucionado está. Né? Os nossos avós já diziam. Então, a gente também tem que ter a inteligência de escolher, né, as brigas, né, que a gente tem que fazer. Escolher as nossas batalhas, né? E não ficar remoendo, não ficar ruminando emoções aflitivas. Eu vou ficar preso. Não, calma. Dá tempo ao tempo, né? Tenha paciência, né? Que é o keep calm, né? Tá, calma. Tu sabe né? que isso me faz pensar o seguinte, Má, que a gente tem que ter um diálogo com essas vozes internas. Uhum. A gente precisa, às vezes, chegar pra gente mesmo. Não sei se tu vai fazer isso num café, olhando pra uma janela, se tu vai fazer isso tomando um banho gostoso no final do teu dia. Mas tu tem que conversar consigo mesmo. Uhum. De poder dizer, olha, eu sei que a vida tá difícil, eu sei que essa situação tá ruim, mas a gente tá fazendo o que pode. Estamos fazendo o que pode, né? A gente tá podendo... E, de fato, mostrar para essa voz interna que você tá ouvindo ela. Eu gosto de uma frase do Jung, eu acho que já disse aqui no nosso podcast, de que a tristeza é uma senhora que você convida para tomar chá. Então, assim, tu não vai morar com ela, como tu disse, tu não vai criar residência. Mas é importante tu ouvir essas lamentações internas. Uhum. Tu dar pelo menos um espaço dentro de você para você saber o que está te incomodando. Uhum. Isso também me leva para o outro lado do nosso tempo. E eu sempre faço essa crítica às redes sociais aqui. Eu já estou ficando até chata com isso. Mas, assim, tá demais a positividade tóxica.
A coisa de sorrir, você está sendo filmado. Uhum. De basta você querer que tudo Querer acontece. é poder, você consegue, né? Ah, e se você não quis o suficiente, então é por isso que você não conseguiu, sabe? Não Eu é acho assim. esse tipo de pensamento mágico extremamente avassalador para o nosso desenvolvimento. Porque você se sente uma pessoa assim, meu Deus, eu não consigo ser feliz e a culpa é toda minha, né? Eu lembro bem numa das reuniões, né, com os nossos professores lá no Texas, que tu estava num compromisso, tu não pôde, né, participar. Eu perguntei pro professor Rick, né? Tá, Rick, essa coisa do pensamento mágico, né? Que a pessoa acha, não, peça e você vai conseguir obter. Tenha o porquê, de onde vem esse Você perguntou pensamento isso pra mágico? ele, Perguntei que para ele. legal. E aí, o que o Rick colocou? A gente desenvolve esse pensamento mágico pela nossa inabilidade de lidar com as emoções negativas. Ah, Então, como eu não sei lidar com as emoções negativas, como lidar com as emoções negativas é alguma coisa extremamente aflitiva para mim, eu escolho não lidar com elas e eu escolho abraçar o pensamento mágico. Então acaba sendo uma fuga. Assim como você está com a vida ruim, você não quer pensar sobre isso, você vai lá e você enche a cara, abre um vinho, sei lá. Tem gente que não vou beber, mas eu vou cultivar o pensamento mágico. nada pode me deter. Então, o pensamento mágico é uma das consequências de você não ter inteligência emocional. Não saber lidar com essas emoções negativas e transformá-las, né? Por isso a importância, né, para a gente ter essa liberdade emocional, da gente aprender as habilidades de inteligência emocional. E esse é o nosso papel aqui na Conexão IE, né? Dar esse vocabulário emocional, essa emotional literacy, né, que a gente falava. Por isso que eu trouxe aqui o Permission to Feel. Fala um pouquinho, né? do Permission to Feel. É muito O Permission legal. to Feel... Não, Que esse já tem em português, pessoal. Permissão para Sentir, o nome do livro, do professor Mark Brackett. Isso, que é do mesmo pessoal lá de Yale, onde tu fez a primeira formação, né? Que qual que é a proposta, né? Deixa eu trazer aqui o Permission to Feel, né? A gente aprende um monte de coisa na escola. A gente aprende matemática, né? A gente aprende geografia, a gente aprende história, mas a gente não aprende a lidar com as emoções. Exato. Então, todo o propósito aqui do Mark Brackett é como é que eu levo, né, a educação emocional para as escolas. Como é que eu ensino as crianças a, desde aquela tenridade, aí tem o método Ruler, né? Que é o reconhecer, o understand, que é o compreender, o labeling, que é o nomear, né? Falar, essa emoção é isso aqui que eu estou sentindo, né? O express, olha, eu estou sentindo isso. E mostrar para as pessoas, explicar o que tu está sentindo. E regular, né? Como é que eu consigo, né, modificar esse estado emocional. Esse é o método Ruler, que a gente desenvolveu treinamentos para isso aqui no Farroupilha, né? Fala um pouquinho mais sobre o Ruler, a importância da gente ter essa capacidade de lidar com as emoções. Quanto mais cedo, melhor. E se você tem filhos em idade escolar e você quer aprender a ensinar teu filho, né, como lidar com as emoções, se a tua instituição de ensino não faz isso, né, tá aqui o Permission to Feel para ensinar esse tipo de coisa. Eu vou citar um exemplo para a gente poder chegar no Permission to Feel. Uma vez chegou um aluno nosso e contou da filhinha de 2 anos de idade, 3 aninhos, e que já estava falando, né? E olhou pro rosto da mãe e disse, mãe, tu tá triste, fez assim, né? E tocou no rosto da mãe, porque a mãe tava com lágrimas no rosto. O que às vezes as mães fazem? Não, a mãe não tá triste. A mãe só borrou aqui. Bugou a cabecinha da menina. Nossa, não se faz isso. Se você tá triste, uma criança de 3 anos chega pra ti, mãe tá triste, tu vai dizer, sim, a mãe tá triste. Porque significa que essa criança acabou de reconhecer em você, pelos teus traços, pela tua expressão corporal, ela vai perceber em você, poxa, minha mãe tá triste. E estar triste faz parte do jogo da vida. Tu não vai contar por que tu tá triste pra uma criança de 3 que anos, tu vai dizer, filho, não é por ti. A permissão para sentir. Tudo bem, você está triste, você não vai fazer CEP na tristeza. Não, e você não vai fazer terapia com uma criança de 3 anos. Exatamente. Senta aí que eu vou te contar por quê, filha, né? Não vai fazer isso. Mas tu vai dizer, pelo menos, sim, a mãe tá triste, não é nada com a nenê, né? É uma coisa que a mamãe tá lidando e vai passar. Então, é importante você ter essa capacidade de reconhecer a emoção
E nesse caso, ela deu um nome, tristeza. Ela conseguiu dar um nome para aquilo. Ela poderia dizer, mãe, tá brava? Entendeu? Aí a mãe diria, não tô brava, Aí filha, eu tô ela triste. reconhece a tristeza, ela entende o que significa estar triste na capacidade cognitiva, da maturidade emocional dessa criança. Ela vai aprender a identificar, então isso é tristeza, né? Isso é medo, isso é raiva, isso é nojo, isso é vergonha, isso é todas as emoções que a gente lida. Quanto a gente... A pior coisa que tem é o que tu tem, fulano? Não sei o que eu tenho, eu não consigo nem dar um nome, né, para essa emoção que eu tenho. Se eu não consigo nem nominar essa emoção, como é que eu vou saber aprender a lidar com essa emoção? É mais ou menos igual a matemática. Se você só tem ali as operações básicas, né, de somar, dividir, etc., como é que você vai resolver problemas mais complexos? Então você precisa aprender a dominar outras operações para lidar com as questões mais complexas na sua vida. A mesma coisa as emoções. E você não precisa definitivamente de medo de lidar com elas. Porque, como de novo, voltei para positividade tóxica. Quando você insiste que você só pode ser feliz... O homem não chora, tabu. Homem não chora. Deus o livre. Não posso falar das minhas dificuldades. E aí tem um problema também que é o seguinte, a pessoa quando ela tá com um problema, ela é meio chata. Todos nós. Se a gente tá com uma dificuldade, ninguém gosta de ouvir o cara falando das dificuldades da vida. A pessoa fica meio repelente quando ela tá assim, meio tristinha. Quando você pergunta, e aí, fulano, tudo bem? A resposta esperada é tudo bem. Tudo bem. Falando, putz, nada bem, senta aí que eu vou te contar. Nada bem, senta, eu vou te contar tudo que tá errado na minha vida, né? Então, por isso que as pessoas pagam terapia. Porque é difícil mesmo a gente sentar com esses sentimentos e conseguir passar eles a limpo. Mas é necessário. Se a gente não faz isso, a gente vai acabar ou fazendo a positividade tóxica ou sendo engolido pelas emoções negativas. A gente está começando a andar em círculos aqui, mas eu queria comentar mais um pouquinho que tu me pediu sobre o método Ruler. Isso. Então, o método Ruler, quando a gente aplica nas escolas, o que é fundamental? É explicar para as crianças que a gente tem humores, e na verdade a gente nem chama humores, a gente chama estados emocionais que mudam. Então, todos nós podemos amanhecer, e com a criança é importante botar isso numa linha de tempo bem pequena, para ela ficar bem próximo dela, né? Então, você pode acordar de mau humor, não significa que você é uma pessoa mal-humorada. Aquilo ali simplesmente foi um estado transitório de emoção. Você aprender que as emoções, elas vêm, elas vão, que você vai sobreviver a elas, é extremamente importante para você poder ter mais liberdade emocional. Para você não se prender a uma emoção específica, né? Isso aí. Muito bem. E aí, né, o ter liberdade, né, em último o sentido, né, o permission to feel, o ter liberdade, né, de você fazer as escolhas, na verdade, é a busca por autenticidade. Olha que legal. Mais uma virada boa pra gente fazer aqui. Se eu tenho liberdade de escolha, se eu tenho liberdade, né, de viver com os meus sentimentos, etc., no final da nossa vida, ele fala um pouquinho sobre a nossa escala de necessidades, né? A autenticidade está lá na frente, né? Está lá na frente. Você primeiro tem que se preocupar, né, com as suas condições de subsistência. A gente primeiro fica muito ligado à nossa necessidade de conseguir vender o almoço para pagar a janta, como a gente diz, né? Então, nos nossos primeiros anos de vida, aqui pensando em linhas de carreira, né? Nos nossos primeiros 10 anos de carreira, a gente está tentando conseguir crescer, aprender, né? Mais tarde, a necessidade que vai bater muito forte é essa que tu já estava comentando antes do work-life balance. Em que eu vou querer e vou precisar ter um equilíbrio entre o meu trabalho e a minha vida pessoal. O tanto que eu dedico para cada um deles, né? E a busca por relações, né? De pertencer a grupos. E a sensação, exatamente, de que eu pertenço a um lugar, de que eu faço parte de uma comunidade. Às vezes uma comunidade até mesmo de uma determinada área de conhecimento, não necessariamente. Ou uma comunidade religiosa, uma comunidade da família, mas eu passo a ter necessidade disso lá na metade ali da minha vida adulta, né? Ali pelos meus 30 e poucos, 30 e muitos anos, eu quero fazer parte de uma comunidade. Mais adiante, isso é tudo o modelo da carreira caleidoscópica, tá, pessoal? Da Mainiero e Sullivan, lá dos Estados Unidos.
E a última decênio, o último que eu digo, a partir dos 40 em diante, porque a gente sabe que a gente está indo trabalhar até os 70, né? Sim. A gente está indo até os 70. A gente vai precisar colocar os nossos valores no que a gente faz. Que a gente olha o que a gente faz e pensa, nossa, isso aqui combina comigo. Que mais ou menos também combina com a hierarquia de necessidades lá do Maslow, né? No Combina. final, no topo, está a autenticidade, né? Tá Isso, você tá a autorrealização. é a autorrealização. Por isso que eu trouxe esse livro aqui, que eu acho bem legal, né? Do Quai de Vries, né? Eu gosto muito desse livro. Deixa eu ver se tá aparecendo ali, ó. Chama Sexo, Dinheiro, Felicidade e Morte, né? O que são isso, né? Isso são grandes temas que todos nós vamos ter que passar por esses temas ao longo dessas nossas escolhas e embates de vida, Nossa. né? Então, todas essas nossas escolhas têm um desses temas de fundo, né? Quando você fala do dinheiro, né? Dinheiro tem a ver com o começo ali da tua escala, né? Onde tu vai botar os teus grandes sexo, investimentos. né? Com quem você vai se relacionar, como é que você vai ter uma vida amorosa, né? O amor é uma das necessidades, né, mais fundamentais do ser humano. Felicidade e como é que eu vou lidar com a proximidade da morte, né? Quando o relógio biológico vai se aproximando, as nossas escolhas vão ficando cada vez mais difíceis, porque a gente sabe que a gente não tem mais todo o tempo do mundo, né? E aí a gente corre o risco de, bem ali no auge, a gente deixar de aproveitar, né, aquele finalzinho, porque a gente fica tão paralisado, né, com o medo, né, da morte, que a gente pode falar assim, não vale mais a pena, né? Não vale mais a pena fazer escolhas. Tem um meme que fala isso. No começo da vida a gente tem muita energia, muito tempo e não tem dinheiro. Depois a gente começa a ter um tanto de energia, um tanto de dinheiro, mas a gente não tem tempo, né? Isso. Depois a gente tem dinheiro e tempo, mas não tem energia. Não tem energia. Não vale mais a pena. Deixa quieto. Então, o Quai de Vries, né, ele traz aqui esses quatro grandes temas e ele discute esses temas. Ele empresta, digamos assim, um entendimento, né, sobre esses temas que a gente pode não concordar com ele. Tem coisas aqui que eu não concordo com ele. Eu acho que tem umas visões aqui que são diferentes, talvez, na nossa cultura. Mas que é importante a gente conversar sobre isso e refletir sobre isso. Que esses são, assim, igual num filme, né? Um filme tem as personagens, mas o filme ele se passa num local, né? Tem um enredo ali que se desenrola num contexto. Esses são os contextos, né? Essas são as bases, né, nas quais os filmes da vida, né, acabam se desenrolando. E a gente saber lidar com essas coisas, a gente conseguir ter liberdade emocional para lidar com essas grandes questões da nossa vida, é o que vai nos trazer, né, a nossa autenticidade. A gente conseguir ser feliz, né, com as nossas escolhas. E aí eu vou ler um trechinho aqui, né, que eu acho muito interessante, né, o que ele considera ser uma pessoa autêntica. Né? Eu vou pegar só um trechinho aqui do capítulo. Né? Então vamos lá. Para mim, ser autêntico implica ser honesto e verdadeiro comigo mesmo e com os demais. Viver de forma integrada com meus próprios valores e princípios. E experimentar um senso de significado naquilo que eu estou fazendo. A autenticidade implica uma disposição de aceitar quem eu sou e de não tentar se fazer passar por outra coisa ou por outra pessoa. A autenticidade significa não só confiar nos meus pontos fortes, como também encarar meus pontos fracos e ser paciente com as minhas falhas. Ela envolve ter coragem de dizer como são as coisas, de dizer não, de encarar a verdade, de fazer a coisa certa, porque isso é o correto. Ser autêntico também significa ser capaz de estabelecer limites, fazer tudo, seja para agradar aos outros, seja para impedir que os outros fiquem chateados comigo, não é ser autêntico. A autenticidade também acarreta ver os outros não como uma extensão de mim mesmo, mas como indivíduos dotados dos seus próprios direitos e merecedores de respeito. Por fim, a autenticidade também significa abandonar as coisas falsas da vida, as coisas desprovidas de qualquer significado. Trata-se de ser genuíno, de não ser um autor, de não vestir uma máscara. Que legal. Então imagina, né, o quanto que tudo isso aqui a gente falou de ter liberdade, né, e conseguir lidar com a carga emocional das nossas escolhas é importante para a gente conseguir ser autêntico. E se a gente não buscar uma vida autêntica, quanto mais o relógio biológico... Fala de novo a parte das pessoas, Má. Eu quero chegar nesse ponto aí. Das pessoas? De que a gente não tá vivendo a vida das pessoas, isso, uma coisa assim. Né? Então aqui, ó, ela envolve
Aqui. Fazer tudo, seja para agradar aos outros, seja para impedir que os outros fiquem chateados comigo, não é ser autêntico. Pronto, eu quero pegar esse ponto. Tá. Porque a gente estava chegando aqui e vínhamos falando sobre isso. De que muitas vezes, e isso é típico das mulheres aqui, tá? Como a gente está trabalhando muito com movimentos de mulheres, eu acho importante trazer isso. Às vezes a gente acha que ser uma boa mãe, ser uma boa esposa, ser uma boa filha, é você assumir para si os problemas dos outros. Uhum. E isso é uma das fontes de prisão emocional. A prisão de você não ser capaz de ver apenas a tua parte. Você quer fazer o seu e quer fazer o do coleguinha do lado, né? Então, há uma certa confusão entre fazer conexões com as pessoas, que são extremamente importantes na nossa vida. Não estou dizendo para a gente não ter uma preocupação genuína com as pessoas que a gente ama. E a gente querer viver a vida dessas pessoas que a gente ama. Uhum. E a gente querer fazer por elas o que a gente não faz nem pela gente mesmo, né? Então, eu acho que existe aqui um princípio de um certo cuidado, de responsabilidade pessoal, que é fundamental para a liberdade emocional. De você não ficar tentando viver os problemas das pessoas que te cercam. A gente confunde ser uma pessoa abundante emocionalmente com ser uma pessoa que todos os problemas vão para dentro de você. Eu brincava nos treinamentos. Tá passando um problema lá na esquina, tu diz, o que aquele problema tá fazendo desacompanhado lá? Vou ver o que ele precisa, né? Não, e o pior de tudo é quando você justifica nos outros um motivo para você manter as suas escolhas atuais. Isso. Ah, eu queria, mas eu não posso porque tem fulano. Isso. Ah, eu queria voltar para a escola, mas o que eu vou fazer com meu filho? Isso. Ah, eu queria, mas o que eu vou fazer com... Aí é a pior das coisas, né? A gente não apenas deixa os problemas, né, que não são nossos, né, complicarem as nossas escolhas, né, tornarem a nossa realidade muito mais complexa, quanto pior, né? A gente os usa como desculpas para né, não fazer o nosso lidar, trabalho. Porque aí eu não tentei, né? E porque tentar não quer dizer que a escolha é certa, não tenho bola de cristal. Não quer dizer que eu vou tentar e eu vou conseguir. Eu posso tentar e falhar. Eu posso tentar e ter feito uma escolha não muito boa. Eu posso não conseguir realizar tudo aquilo que eu projeto a partir dessa escolha. Então, quer saber? Eu nem vou tentar para não arcar com as consequências negativas, né? Para falar, sabia, tá vendo? Melhor falar que não, mas eu não vou arregar. Eu não vou falar que eu tenho medo. Não, eu não posso por causa dele. Uhum. Eu não posso por causa dessa situação. Eu não posso por causa que isso aqui me prende. Mas ninguém está te prendendo. É você que está ajudando, usando uma justificativa para se manter onde você está e não encarar as consequências das suas decisões. É muito fácil a gente fazer isso. Claro que quando a gente tem os filhos pequenos, eles são de fato dependentes da gente. Claro que se a gente tem pais idosos, eles também podem ser dependentes da gente. Mas isso não significa que tu vai abrir mão de todas as tuas escolhas. Então existe uma negociação que a gente tem que fazer com as responsabilidades da nossa vida. Esse que é o ponto aqui, sabe? Uhum. E é muito fácil a gente se afogar numa vida sem realizações, pensando que é por causa das outras pessoas. Uhum. É complicado falar disso, né? Mas dá até um friozinho na barriga aqui, né? Como é que tu lida com isso, Olha, eu tava lembrando ali, eu tava vendo o nosso patrocinador ali, quando você está lá no PEDEC, no Senex, né, você passa por alguns momentos assim nesse treinamento com relação aos líderes das suas equipes, né? Isso. Vamos puxar um pouquinho para essa área. Gostei da gente puxar para cá. Como é que o líder, né, acaba lidando com os problemas das suas equipes? Né? Porque o líder tem esse papel de, vou falar mãe, ou de tutor ali, né? De uma pessoa que vai ajudar a facilitar o desenvolvimento de carreira e as decisões dos seus liderados. Sabe que eu estou vivendo exatamente isso. Eu estou com alguns coaches novos, pessoas de coaching executivo, que estão migrando de função. Às vezes a pessoa estava numa função em que ela ocupava um cargo mais de especialista, né? E ela precisa ter uma função mais gerencial. Essa girada da liderança está acontecendo, porque as pessoas estão precisando avançar, as empresas estão
tem muitos clientes nossos, graças a Deus, que estão prosperando. E aí aquilo faz com que você precise avançar na tua linha de liderança. E aquela pessoa que executava, ela precisa ser uma pessoa delega, que passa adiante o bastão, né? E um dos maiores desafios de transição de carreira é você transformar-se numa pessoa que delega, numa pessoa que entrega, que aquela atividade que tu faria em 10 minutos, tu vai deixar alguém fazer um dia inteiro aquela tarefa. Isso dói. Porque você diz, deixa que eu faço, me dá aqui. E isso acontece com o líder na empresa, acontece com a mãe em casa. Deixa que eu lavo essa louça. Tá te enrolando. Porque você sabe que a criança vai deixar a louça cair, mas faz parte do aprendizado. Vai fazer sabão, vai ficar feio, vai demorar, vai fazer um splash de água, vai ter que passar pano no chão. Mas faz parte do aprendizado dela curtir as coisas no seu tempo. Então, quando a gente acelera o desenvolvimento de alguém, ou quando a gente retira dessa pessoa a capacidade de crescimento e pega, não, deixa que eu faço, você está abrindo mão de poder avançar. Porque se você conseguir que esse filho, por exemplo, lave essa louça, você vai ter um tempo mais para você. Daqui a pouquinho você vai ganhar esse tempo. Só que você vai precisar investir na paciência de preparar alguém. Não é fácil preparar alguém. Porque essa pessoa também, além de aprender a tomar as decisões e lidar com os erros, ela vai ter que aprender a lidar com as emoções negativas, né? Com as consequências das suas decisões. E é frustrante você esperar o tempo do outro. Você quer acelerar. Não, eu vou gastar muito menos tempo se eu fizer. Pois é, mas você vai ficar refém de ter que fazer sempre. Né? Então isso eu tenho visto acontecer bastante. O tal do não larga o osso, que a gente diz. Não se permitir entregar, delegar. E é por isso que uma das principais tarefas do líder é desenvolver pessoas. É garantir que aquela pessoa que trabalha para ti, ela vai sair melhor do que ela entrou. Que ela tinha uma determinada dificuldade que daqui a um ano ela não vai ter mais. Aí tu sabe que tu foi um bom líder. E não que tu fez e entregou sozinho. Ou seja, ser um bom líder é ensinar os outros a fazerem as suas escolhas, ganharem autonomia, né, para fazerem as suas escolhas e arcar com seus BO, né? Aprender né, a lidar com as consequências da sua escolha. E às vezes é no erro, né? Eu lembro da liderança situacional. Tu não vai conseguir para sempre tomar as decisões para a pessoa. Você vai ter que deixar essa pessoa errar, né? Você vai ter que deixar essa pessoa cometer certos erros ou riscos calculados e aprender a lidar com esses erros e com esses riscos. É toda a teoria, né, da segurança psicológica nas organizações, né? O que é a segurança psicológica? Calma, tudo bem. A gente não vai acertar sempre, a gente vai errar. Isso vai trazer angústia, vai trazer ansiedade. Tá, vamos aprender a lidar com isso, né? Vamos aprender a lidar com essas emoções negativas. Senão, eu não brinco mais. Eu não quero mais tomar decisão. E a promessa, Má, eu acredito nessa promessa, é que uma vez que a gente passe por esse desconforto, que a gente lide com essa ansiedade, que a gente converse com essa tristeza tomando uma xícara de chá, a gente sai melhor. Vem uma energia muito grande da gente ter feito isso. É tipo fazer academia. Eu tô sofrendo com academia, né? Tu vai lá na academia, eu acho um saco. Desculpa se alguém ama fazer academia, mas eu acho terrível. Só que eu adoro a sensação de ter feito academia. Eu adoro a sensação de que eu consegui sobreviver a mais um treino. Pois é. E por essa sensação, eu vou mais uma vez, né? Tu sabe que uma das formas da gente cultivar novos hábitos é justamente a gente pensar nisso, né? Como é que a gente cultiva um novo hábito? Tem que pensar no ciclo todo. Isso. Então, além de tentar projetar, eu vou na academia, eu vou fazer esse exercício, você fazer uma visualização, né, de o que você vai fazer lá na academia, você vai como que treinando a sua memória instrumental, né, de o que você tem que fazer. E até visual, né? Até visualização. Então, você vai fazendo essa visualização e você visualizar como que você acostumar o seu corpo, né, a estar no ambiente da academia. Mas não basta você visualizar, né, você estar na academia. Você tem que visualizar o pré-academia e o pós-academia. Isso que você acabou de falar, quando você visualiza também a sensação legal que é
terminar, ufa, cumpri, tô melhor, tô me sentindo melhor, tô me sentindo mais flexível, e no dia seguinte eu tô mais feliz comigo mesmo, etc, etc. E também, como é que eu venço essa dificuldade? Porque é exatamente essa situação, não quero, tá, vou, ai que bom que eu vim. É né? isso aí. Então, né, se você consegue visualizar o ciclo todo, fica Com mais certeza. fácil, né, de lidar com esse não quero. Isso. Então você tem que visualizar o ciclo todo e falar, né, não vai ser tão ruim assim, olha que bom que é quando terminou. Né? E eu já estou conseguindo, com o Pilates, fazer uma evolução disso. Eu já estou conseguindo estar na aula de Pilates e pensando que gostoso. Uhum. Então eu já estou começando no Pilates, já está numa outra fase, porque o Pilates eu já vou fazer quase 1 ano fazendo 2 vezes por semana. Eu vou pro Pilates ainda com, ai, não quero muito, mas quando eu já estou na sala, eu já estou me sentindo melhor. Uhum. Então eu estou antecipando a sensação de bem-estar. E eu acho que vai chegar o dia em que 10 minutos antes do Pilates eu vou estar feliz. É isso aí. Né? A gente vai ir conquistando, e eu acho que esse é o princípio da liberdade emocional. Você ir conquistando a cada vez menos tempo um estado de libertação daquele estado emocional negativo. É a gente aprender a se libertar, a gente ter um aprendizado emocional, um aprendizado de competências socioemocionais. Isso aí. Que, aliás, né, falando em aprendizado, né, é a base, né, do nosso patrocinador, né, do Centro Empresarial. Senex, né? que nos ensina a aprender. Vamos ver a vinhetinha do Senex só para a gente lembrar, né, da mensagem, que é muito bonita. Vamos lá. Nascemos há mais de 3 décadas com um ideal e ele nunca foi tão verdadeiro e atual. Aprender a aprender, desaprender e reaprender com excelência. Nossa excelência é sobre despertar e viver máximos potenciais. O comportamento está sempre no centro de tudo que foi feito ou deixado de fazer. Resultados são consequências disso. Ser constante, assumir protagonismo e se manter relevante. E o sentimento é que estamos sempre só começando. Legal, aprender a aprender. Tu sabe que nessa mensagem, né, da excelência, a gente lida muito com essa questão da excelência. Né? Lá no Texas tem lá um modelo, né, de excelência pessoal. E a mensagem do Senex traz, né, você viver o seu máximo potencial. Eu estava vendo um livro, outro dia, não vou lembrar qual livro que era, mas independente da sua crença religiosa, né, se você está vivendo essa vida, é um desperdício você não viver essa vida no seu máximo potencial. Se você acredita que alguém lhe concedeu essa vida, não foi com a ideia de você... vou fazer qualquer coisa. Tá bom, vai, já deu. Não, se você está aqui, né? Acho que a ideia inicial era você estar aqui e conseguir desempenhar o seu máximo. Mas desempenhar o seu máximo significa fazer escolhas ao longo da sua vida, né? Porque por melhores escolhas que você tenha feito no começo, o tabuleiro vai mudar e os potenciais, né, vão ser cada vez maiores, né? O céu é o limite. Uhum. Né? Então, para você desempenhar o seu máximo potencial, você vai ter que fazer escolhas ao longo do tempo. Né? Porque, de novo, quanto mais o tabuleiro se torna complexo, mais opções você vai tendo. E sempre vai ter uma opção melhor a ser feita. Não interessa, você vai estar ali com 80 anos de idade, 90 anos de idade, e ainda fazendo escolhas. Né? A gente não pode entregar os pontos. E fazer escolhas, né, tem que saber lidar, né, com as consequências dessas escolhas e, por isso, a liberdade emocional. Muito bem. Eu quero fazer a minha mensagem final em cima do livro da Edith Eger, que ela fala das nossas prisões mentais. Uhum. Então, as nossas prisões, a gente tem a prisão da vitimização, da autonegligência, dos segredos que a gente guarda, da culpa, da vergonha, dos lutos não resolvidos, da rigidez, ressentimento, medo, julgamento, desesperança e não perdão. E tem uma que eu não falei aqui nessa lista que eu listei, que eu quero fechar com ela, que é a prisão da negação. Então, quando a gente nega os sentimentos negativos, olha, negar os negativos é bom, né? A gente não tem como curar. São 2 frases que ela diz: você não pode curar o que você não sente. Então, como é que tu vai curar o que tu não sente? E um sentimento é só um sentimento, não é a sua identidade. Então, acho que esses 2 conceitos estão na base da permissão para sentir
estão na base do começo do trabalho com a liberdade emocional, para que a gente possa fazer novas escolhas, que a gente pare de negar que existem momentos difíceis, em que a gente tem que parar um pouquinho na beira da estrada para analisar o que está acontecendo. Esse é o começo da liberdade emocional. Acho que esse era o ponto que eu queria trazer. Que é o caminho para a autenticidade. Eu acho que está de bom tamanho, né, Alia? Eu acho que está de ótimo tamanho. Já enchemos a cabeça das pessoas com um monte de Enchemos de informação. possibilidades de liberdade emocional. Agradecemos os nossos patrocinadores aqui, então, mais uma vez. Agradecemos a participação de vocês. Pessoal, mandem para nós. Se você, por acaso, viu a gente na Rede Sul, manda um @conexão e lá Nas redes sociais, né? alguma coisa dizer, enxerguei vocês na Rede Sul, porque a gente não sabe aonde pode chegar essa mensagem, né? E, por favor, tragam também sugestões, comentários, insights, o que vocês quiserem, a gente está à disposição. É isso aí. Muito obrigado, então, e até a próxima semana, né, Até Alia? o próximo Arena E.